O programa está oficialmente aberto hoje, dia 7 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá nos refrescar com uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Regressamos ao estudo das propriedades estigmatizadas, sim. E uma questão que vem sendo trazida à tona pelos acólitos é a seguinte. A pessoa morre, mas aquela pessoa foi uma pessoa boa a vida dela inteira. Nunca fez mal para ninguém, nunca falou mal de ninguém. E ela continuaria ali como uma alma penada? Sim. Sim. Porque essa questão dela não ter feito mal para ninguém é aquilo que ela não fez. Que é importante também. É muito importante. Contudo, mais importante disso é o que é que ela fez. Sim, o que ela fez da vida dela, como que ela administrou a vida dela, ela buscou conhecimento, ela buscou um aperfeiçoamento espiritual, uma religião. Ah, mas a pessoa tem que seguir uma religião. É um dos caminhos, porque a religião, o que é? Religação. É a religação entre o plano temporal e o plano atemporal, ou seja, a partir disso, ela vai entender que ela tem uma missão a cumprir e tentar concluí-la. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa morre. E ela fica no apartamento, porque ela não acende. Ela foi boa, tudo. E aí foi igual aquele filme Sexto Sentido. Lembra do menino que o menino fala? Que as pessoas não sabem que estão mortas. E elas só querem crer naquilo que é do conhecimento delas, ou seja, não está errado, mas é uma forma de ignorância, porque muitas coisas nós desconhecemos. Se nós só nos ativermos, se cada um de nós só se ater aquilo que ele sabe, está roubado, meu. Tem que ir atrás, ampliar o seu conhecimento. E aí, o que acontece? Essa alma vai ficar lá. Porque ela não cumpre a missão dela, ela vai se tornar amargurada, porque ela vai ver gente entrando na casa dela, vai ver as pessoas jogando as coisas dela no lixo, as coisas que ela estimou a vida inteira, não que ela fosse materialista, não é uma questão da pessoa ser apegada à matéria, mas, pô, você tem uma coisa que é sua, você tem uma caneca, que essa caneca é minha, você vê alguém jogando fora, até é chato.
Ah, a caneca quebrar, eu compro outra, mas é chato, é uma coisa que era sua, você utilizava. Então é complicado. E quando essa alma consegue alguma ascensão, ela não tem, por exemplo, não tem uma egrégora para ela a que recorrer. Ela não vai para o inferno, mas também não prospera até que de uma dimensão superior venha uma entidade e fala, ó, você vai voltar, você vai reencarnar, você vai ter uma chance de dar um rumo para essa sua existência. Essa sua existência não se restringiu ao plano temporal, como não se restringe ao plano temporal, está tudo interligado, mas você precisa, a sua existência ela não é em vão, existe a relevância espiritual. Ok? Então vamos para o texto de hoje e vamos conversar mais a respeito. O que é uma investigação OBAC? Ao término do último programa, me perguntou Miriam Big Pig. Em 12 de fevereiro de 2025, no site Post 7, publicado foi o artigo alcunhado de A Estranha Morte de um Homem de 50 Anos. Quais são os resultados do relatório da investigação OBAC? Em um dormitório do apartamento pertencente ao Sr. Shimazaki, um homem de 50 anos se enforcou. Desde então, os inquilinos são expulsos em função de fenômenos inexplicáveis. Todavia, o Sr. Kodama, ele mesmo, passou a noite no dormitório. De acordo com a investigação OBAC, os fenômenos se concentram entre os 30 minutos da hora zero e as 3 horas e 30 minutos da madrugada. A 1 hora e 42 minutos, senti um forte desconforto no lado canhoto das costas. Senti uma presença me olhar por trás de mim, da varanda. Por um momento, achei que houvesse alguém na varanda. Mas este é o 4º andar de um prédio de apartamentos. Além disso, não importava como ou o que me viesse à mente, pois só conseguia pensar que outro alguém estivesse na sala. Sim, qualquer pensamento vinha na mente dele assim, mas ele não conseguia se concentrar naquilo, ele só conseguia pensar que outro alguém estava com ele na sala. Sentindo a presença e o olhar por trás, pela esquerda, continuei com certa impaciência a registrar tudo por escrito. Sim, uma das coisas da investigação OBAC é o registro de tudo, porque isso daí depois vai ser feito uma análise do registro, ok? De tudo que foi anotado. As horas, as sensações, os locais, tudo tem que ser anotado. Após uma miríade de pensamentos me atazanarem o coração, decidi olhar para trás. Virei-me e não havia nada. Não havia ninguém lá, nenhum sinal de que alguém estivera na varanda. Às 2 horas e 35 minutos da madrugada, enquanto colocava meus equipamentos sobre a mesa para tomar nota, novamente senti alguém a me olhar. Exatamente do mesmo lugar, atrás e a canhota. E essa sensação começava sempre quando eu escrevia. Enquanto pensava nisso, mantive os olhos fixos no papel e, depois, revirei as ferramentas que havia disposto na mesa ao lado. Então, peguei um espelho do tamanho da palma da minha mão. Ô, Matheus, você tem um espelho da palma da mão? Do tamanho da palma da mão? Sim, eu também faço investigação OBAC. Peguei o espelho do tamanho da palma da minha mão. Por quê? Se você olhar diretamente, a entidade desaparece e, indiretamente, você a vê. E, ao fazer isso, o segure rapidamente na diagonal e olhe. Todavia, sinais de olhares não desaparecem, mas nada se reflete no espelho. Lembrando, não há matéria, não há um obstáculo tridimensional para a luz. O que ocorre, em função de se tratar de um reflexo, é uma distorção do tempo, fazendo com que a energia que atua no éter se torne momentaneamente perceptível. O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender, não há obstáculo.
O que é isso que a gente vê aqui? Você está vendo a minha mão? Você está vendo essa tela na sua frente? Não, você está vendo a luz que bate nela e entra na sua retina. E a sua retina transforma essa luz em quê? Em imagens. Ok? É isso que nós vemos. Tanto é que se você pode mudar, você pega um holofote e cobre com um filtro de qualquer luz, você altera a percepção das cores no ambiente. As cores são sempre as mesmas, contudo, o que se altera é a percepção da cor. E, por exemplo, eu lembro que uma vez ia ter uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos, e o Ayrton Senna estava lá, e o pessoal foi assistir a corrida. E quando, no dia seguinte, a turma, eu não fui, voltou e falou, engraçado, o carro do Senna não é vermelho, ele é meio rosado. Por quê? Porque a luz, quando ela bate nesse rosa, através do filtro das câmeras, parece vermelha. O John Lennon, por exemplo, todo mundo achava que o cabelo dele era castanho escuro. Não, o John Lennon era ruivo. John Lennon era ruivo. Ruivo. Tanto é que a luz, um cara até falou que ele uma vez foi numa festa, ele conseguiu entrar numa festa na casa do John Lennon, tava o Groucho Marx, um monte de gente da época tava lá. Ele se deparou com o John Lennon, ele não reconheceu que ele viu um ruivo na frente dele. Ele falou, nossa, meu. Por quê? Porque a luz, quando batia no cabelo do John Lennon e passava pelo filtro da câmera, chegava mais escurecida. Que interessante isso. E aí, o que acontece? O espectro que estava olhando o senhor Kodama, ou qualquer espectro, o que acontece? Ele deixa um rastro no éter. O éter é a partícula entre as partículas, é aquilo que se chama de vácuo. Não existe o vácuo no sentido de ter uma ausência total de partículas, mas é uma partícula muito mais leve. Ele deixa um registro, e esse registro é captado pela distorção do tempo, que é causada pelo reflexo do espelho. Você está virando, você põe aqui, vai inclinando. Ufa, me assustei comigo mesmo, cara. Você quebrou. Não quebrou. Graças a eu cantar, ele não quebrou. Hein? Vou ter que comprar outro. Mas a questão é essa. Há uma distorção. Por isso que aparecem os intrusos nas imagens. Às vezes a câmera de vídeo capta alguma coisa. Exemplo disso, Cinemateca do Mamá. 3 solteirões e um bebê. Aparece uma entidade lá. Parece uma entidade, até aquele famoso menino que os caras falavam que era um cartaz, que não tinha nada a ver. Era um menino, o próprio dono da casa falou assim, é meu filho que faleceu, falou. Aparece lá, eles pegaram um cartaz, achamos, descobrimos. Não. Você olha o cartaz, não tem porra nenhuma a ver com a imagem que aparece lá, ok? Então vamos lá. Aí ele pegou o espelho, mas nada se refletiu no espelho, se espantou o senhor Kodama. No momento em que pensei nisso, virei para a esquerda e também não tinha ninguém. Assim como antes, no momento em que confirmei que não havia ninguém, a percepção se manteve. Ou seja, o senhor Kodama, ele é sensitivo, é como eu, ele sente, eu sinto muito as presenças, não vejo, mas eu sinto a presença. Pensei em preparar a câmera para mostrar o lugar em que sentia essa percepção. Contudo, não queria fazer algo estranho e espantar a coisa. Com isso em mente, decidi continuar minha pesquisa como vinha fazendo. Na seção de observações do documento, apenas escrevi que nada se refletiu no espelho. Ou seja, nada se refletiu. Não é que não houvesse outras coisas no perímetro lá. Às 3 horas e 28 minutos da madrugada, eu me preparei para a verificação das 3 horas e 30 minutos. Senti a percepção pela terceira vez. Sim, ficou bem atrás de mim enquanto me inclinava e olhava para meu material. Reduziu a distância, mas fiquei surpreendentemente calmo, embora fosse muito desconfortável. No entanto, não havia ninguém lá. Depois disso, nada aconteceu e a investigação ao BAC terminou às 6 horas da matina. Junto com o proprietário, o senhor Shimazaki, decidi verificar se as percepções que tive por 3 vezes eram iguais às dos outros inquilinos que saíram, o que ele confirmou. Ademais,
não consegui mais entrar em contato com o senhor Shimazaki depois desse dia. E, até hoje, o andar daquele prédio não foi alugado para mais ninguém. E esse é o ponto curioso. Ele não conseguiu conversar mais com o senhor Shimazaki, não sei por que razão. O senhor Shimazaki decidiu encerrar o contato com ele. Contudo, você vê que não alugou mais, ou seja, a entidade está lá. Teria que ser feito um ritual de limpeza, sim. E é assim que se desenvolve a investigação Obak. Obak fantasma, seria algo como fantasma, a investigação do fantasma, algo assim. E muitas vezes tem programas aí nos canais TV a cabo, History, Discover, National Geographic e muitos outros que mostram os caras fazer caça-fantasma. E os caras, fazem uma puta de uma forçação de barra, cara. Nossa, um pé no saco. Eu não consigo assistir esses programas. Eu tento. Eles vão num lugar lá, numa escuridão do inferno, cara. Claro, tem que ir de noite pro horário das 3, como eu já demonstrei para vocês em outros programas. Quem chegou agora, assista aos outros programas da série. Ele tem que estar esse horário das 3 horas. Você viu que ele começou a investigação um pouco mais cedo, mas é o horário certo. A esse ponto tá certo. Só que aquele negócio de ficar no escuro, com visão, câmera de visão noturna, pô, isso daí é uma puta de uma forçação de barra, cara. Não enche o saco, meu. Não seja chato. Eles querem essa forçação de barra é terrível. Quando o casal Warren teve em Amityville, tem até reportagens disso, eles levaram os místicos lá para que as leituras fossem feitas, eles ficaram com as luzes acesas. Os caras choraram com as luzes acesas. Tiveram tudo quanto é experiência e registraram uma aparição. Um menino que apareceu, que muita gente achou que fosse um dos filhos da família DeFell, que foi assassinado. Não foi, e até o senhor Warren o interpretou como sendo uma aparição demoníaca, porque a pessoa criou-se aquela coisa meio infantilizada de que o demônio é aquele ser chifrudo, que sai gritando e pulando. Não, o demônio, ele é muito calmo, muito tranquilo. Ele não é essa coisa, por quê? Porque a ideia dele é se passar por uma entidade de cunho divino. Tanto é que o próprio Lúcifer era um anjo, era um dos anjos de Deus, anjo caído, mas embora tenha caído, ele não perdeu a sua condição natural, digamos assim. Ele só não é mais um anjo, perdeu suas asas, mas continua mantendo a mesma estrutura dele. E certa vez um padre veio, eu estava ouvindo a Rádio Massa, inclusive, muitos anos, eu tinha um padre falava demais, esqueci o nome daquele padre, e ele falava que Deus, a voz de Deus seria suave como o sussurro de uma garotinha. A voz de Deus, por quê? Porque Deus é amor, cara. Aquela que aparece nos 10 mandamentos, ó. Moses, não sei o quê. Não, aquilo lá é só pro filme, claro. Tem que ter aquela grandeza, mas Deus fala suavemente. Deus não precisa gritar. Deus fala, a voz de Deus é como o sussurro de uma garotinha, suave. E seus anjos também falam suavemente. E o demônio também se apresenta suavemente. Aquela coisa circense, inclusive as igrejas evangélicas mostram a circense. Uma vez eu tive uma experiência de viagem astral e me comuniquei com Lúcifer uma vez. Eu fiz isso. E perguntei para ele se era ele que baixava nas pessoas que... essas entidades, essas pessoas que estão possuídas pelo demônio, crendo isso ou não. Ele falou bem claro comigo. Eu tive essa experiência. Eu fiz uma viagem astral também para o Hades. Faz muito tempo e tive a honra é uma honra, sem dúvida, uma entidade desse porte. Eu tive a honra de falar com ela. E perguntei, ele falou, não, isso daí é show circense.
Isso é um show circense. Não tenho nada a ver com isso. Se eu tiver que me apresentar para alguém, manipular alguém, eu vou manipular os grandes líderes. Os líderes das grandes nações. Eu vou trabalhar com quem manda. Não o cara que fica babando em cima de um palco aí para um número de um pastor evangélico, que é um número. Ele falou, isso é um número circense. Não é um exorcismo aquilo é um número circense só. Então é isso. Então essa graça que esse pessoal faz, de luz não sei o que, aí o câmera de luz noturna, aí o outro fica lendo coisas da guerra civil para atrair espíritos da guerra civil. Claro, tem uma lógica, porque, como eu falei, eles estão em frequências diferentes. São vários espíritos, às vezes uma casa, um ambiente está altamente carregado, mas por espíritos de épocas diferentes. Só que Alcatraz, místicos que tiverem Alcatraz, por exemplo, se depararam com vários espíritos de várias épocas. Na época de Capone, os primeiros presos de Alcatraz, os últimos presos, muitos ainda estão por lá. Lá o inferno deles. Então, há de ser entendido o seguinte, gente. Não precisa de um número circense. A investigação ao BAC não é um número circense, não é essa forçação de barra, é uma investigação séria em que consiste isso, a pessoa ficar durante um período noturno, hora do demônio, às 3 horas da madrugada, e anotar tudo primeiramente. E ter os equipamentos, espelhos. Depois eu vou falar mais para frente dos equipamentos nos próximos programas, mas a questão tem o espelho, detector do campo eletromagnético, porque você ouve uma batida, pum! Essa batida ela é feita porque através de várias camadas, começa no éter, e o éter é uma partícula muito sensível, e aí ela vai se propagando até chegar na matéria. Por exemplo, arrastar as coisas. Então, parece muitas coisas sendo arrastadas, tem os vídeos. Depois eu quero falar no outro programa, eu quero Cinemateca do Mamá. Acho que eu vou fazer uma Cinemateca só para esse programa. Eu ia podendo da série da propriedade estigmatizada, mas eu vou tratar de um fenômeno, um poltergeist, chamado de poltergeist de Tóquio. Eu vou tratar disso à parte, acho que merece um programa à parte. Talvez eu estou pensando em inaugurar com um filme, talvez inaugure com esse, já que nós está mais perto do nosso assunto, mas vai ser só mais perto do tema, mas será só no mês que vem, ok, gente? Então é isso. Retornando, as entidades vão permanecer nessas propriedades e elas precisam ser exorcizadas. Quer elas tenham sido pessoas terríveis durante a vida, quer elas tenham sido pessoas boníssimas, não interessa. Elas já não pertencem mais a esse plano e elas têm que seguir o seu trajeto. Ok? Dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa e nele eu vou disponibilizar os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada aqui, vale a pena. Aí tem o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos. O link do curso Fundamentos do Exorcismo, falando de exorcismo. Depois que tudo estiver estabelecido na investigação ao BAC, nós vamos para o exorcismo. E aqui eu ensino a fazer das bases do exorcismo, porque o exorcismo requer uma vida até ilibada do exorcista. Não é qualquer um que pode ser exorcista. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao Apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí temos o link da Boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador, o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pobre, para você que, como eu, abomina o carnaval, detesta o carnaval, rock and roll o dia inteiro, para não ouvir nada além de rock.
E o link de contato, o link do contato do Cuesta, também o e-mail do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo, pedir para eu colocá-lo em contato com o Naldo. Aí tem o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, o grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção! Atenção, Denilson, todos os carros, chamando Denilson, todos os carros. Próximo evento, Carnaval de 2026. Freiras fornicadoras, modas proibidas, no sábado, dia 14 de fevereiro de 2026, às 6 horas da manhã. No sábado, dia 14 de fevereiro de 2026, às 6 horas da manhã, Carnaval de 2026. Freiras fornicadoras, modas proibidas. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!